Então, olá pessoal, meu nome é Guilherme, sou médico do Hospital Municipal, sou coordenador do pronto-socorro e participo aqui como médico também do núcleo de enfrentamento à pandemia do coronavírus aqui no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. E nós estamos fazendo algumas aulas para os médicos da cidade de Foz também, para depois deixar disponibilizado também as aulas gravadas, para a instrução das condições básicas aqui relacionadas à ventilação mecânica. Então, tem uma primeira aula que é modos ventilatórios e mecânica ventilatória. Essa aqui é a segunda aula, que é aula de assincronias paciente-ventilador. Tá? Então, a aula está sendo gravada para deixar disponibilizada e vocês podem fazer as perguntas pelo chat. Tá? Bom, então, a sincronia paciente-ventilador é um tema importante. Tá? A gente vai começar aqui temos uma enfermeira aqui falando, né? Doutor, o paciente está entrando na ventilação. Tá? E aí o médico que não tem muita intimidade com o ventilador, ele fala, não sei ventilar, né? E agora o que é que eu vou fazer? Aí ele pede para aumentar a sedação do paciente, né? Geralmente é isso que acontece. O médico ceda mais o paciente quando o paciente está entrando ou brigando com a ventilação. E aí a gente costuma dizer, né, em clima de descontração, que na verdade o paciente ele não está brigando com o ventilador, ele está brigando pela vida dele, né? Ele está brigando para conseguir respirar melhor. Né? O que a gente tem que fazer é ajustar o ventilador para poder o paciente ficar mais confortável. Tá? Então, aqui outra situação, doutor, o paciente está entrando na ventilação. E aí você vai lá e fala que bom, significa que o paciente está vivo, né, ele está brigando pela vida dele, então vamos ajustar a ventilação para poder dar uma condição melhor para ele. Tá? Então já é sabido que o índice de assincronias, as assincronias elas aumentam a mortalidade do paciente, tá? Tem alguns estudos mostrando, esse é um estudo publicado no Intensive Care Medicine em 2015, que mostrou aí com os números raspando aí na significância estatística, né? Nem sempre estava tendo significância estatística, mas com a mortalidade marcadamente superior aí dos pacientes que tinham mais um índice de assincronia maior do que 10%, tá? Em relação aos pacientes que tinham um índice de assincronia menor do que 10%. Além disso, o maior tempo de ventilação mecânica, então significa, isso aí pode indicar para a gente, né, não prova, mas está indicando que o paciente com mais assincronia ele é um paciente que morre mais, ou é um paciente que fica mais tempo ventilando, está entubado, e isso aumenta o custo hospitalar e aumenta e piora o desfecho do paciente. Tá? Então, como é que a gente calcula o índice de assincronia? O índice de assincronia é o número de assincronias dividido pelo número de ciclos. Então, se o paciente faz uma assincronia a cada ciclo respiratório, ele tem um índice de assincronia de 100%. Se o paciente faz uma sincronia, se faz de modo mais espaçado, esse número vai diminuindo, o índice de assincronia vai diminuindo. Tá? Maior do que 10% significa que a cada 10 incursões o paciente tem uma assincronia. Tá? Então, se você esperar o paciente respirar 10 vezes, tiver que fazer 10 inspirações e nessas 10 inspirações ele tem uma assincronia, o índice de assincronia dele já está maior do que 10% naquele tempo ali que você observou. Tá? Vale a pena também observar um pouco mais de tempo. As assincronias são importantes porque elas implicam em piores desfechos. Tá? Então, quais são as implicações também do alto índice de assincronias? Então, aumento da sedação, aumento do trabalho respiratório, a lesão muscular e lesão pulmonar, piora das trocas, né? Piora da relação PO2-FO2, piora do sono. Então, o paciente ele tem piores desfechos, né, quando ele tem mais assincronias. E sabemos também, já está provado, que a sedação contínua, ao contrário do que se pensa, ela piora as assincronias. Então, você sedar continuamente um paciente, ao contrário do que pode se pensar, isso provoca mais assincronia do que você deixar o paciente mais acordado, né, a sedação guiada por metas, ou uma sedação intermitente com bolos. Então, é menos deletério para o paciente até você fazer bolo de sedativo quando você precisa ter uma segurança de que o paciente não vai esterilizar dispositivo, não vai fazer uma sincronia muito grave, do que você fazer sedação contínua. Tá? E também é importante ver se o paciente não está fazendo dor, distúrbios metabólicos, por exemplo, uma acidose muito grave, uma acidose descontrolada, ela vai provocar mais assincronia. Se o paciente não está fazendo secreção, se ele não está fazendo delírio, e se ele não tem ali uma alteração da pressão do cuff, né? A pressão muito aumentada ou muito baixa do cuff também, tudo isso pode provocar sincronia. Tá?
Não sendo nenhum desses fatores, você vai observar como é que está o paciente ajustado com a mecânica do ventilador. Tá? Às vezes o paciente vai querer respirar um tempo maior do que o ventilador ou menor, ou ele vai querer dar mais fluxo ou menos fluxo, e você vai ver o que está acontecendo ali para poder você ajustar. Né? Então, quem tem que se ajustar ao paciente é o ventilador. Nós temos que ajustar o ventilador ao tempo neural do paciente e ao modo que o paciente quer respirar. E não o contrário, o paciente não precisa se ajustar ao ventilador. Tá? Então, o paciente está mal acoplado à ventilação. Isso é uma fala que a gente ouve com frequência e essa fala ela reflete aí, na minha opinião, um distúrbio de conceito. Aí, tá? O paciente não tem que se ajustar à ventilação. A ventilação tem que se ajustar ao paciente. Tá? Então, nós temos que acoplar o ventilador ao paciente, não o contrário. Para entender isso, novamente a gente faz esse gráfico aqui do ciclo da ventilação, do paciente de ventilação mecânica. Então, isso aqui, essa linha de base aqui é o fluxo zero, o paciente está sem fluxo nenhum, para dentro ou para fora do pulmão. Aqui nesse caso, né? Esse aqui é a linha de base, tá? Quando esse número 4 aqui é o momento do disparo, é o momento que começa a inspiração. Essa primeira fase aqui é a fase inspiratória, esse número 1. Como é que eu sei que é a fase inspiratória? Porque o fluxo está acima da linha de base. Isso significa que o fluxo de ar está indo do ventilador mecânico para o paciente. Essa fase aqui, número 2, é a fase é a ciclagem, tá? Ou a abertura da válvula expiratória. Quando isso acontece, aqui já começa a fase expiratória, que é essa fase número 3. O que caracteriza a fase expiratória é que a curva de fluxo está abaixo da linha de base. Tá? Isso significa que o ar está indo do paciente para o ventilador. Então, por que é importante entender esse gráfico aí da ventilação? Porque as assincronias elas vão acontecer em alguma dessas etapas da ventilação mecânica. Aí. Ou você vai perceber que é uma sincronia de ciclagem, ou você vai perceber que é uma sincronia de fluxo, ou você vai perceber que é uma sincronia de disparo. Tá? Então, esses são os 3 grupos aí de assincronia, os 3 tipos básicos de assincronia, que são um grupo das assincronias de disparo, um grupo das assincronias de fluxo e um grupo das assincronias de ciclagem. Tá? Então, a gente vai primeiro identificar qual é o grupo e depois identificar qual que é a sincronia e como é que tira essa sincronia. Certo? Bom, a gente vai começar aqui com as assincronias de disparo. Começando pelo duplo disparo. O duplo disparo ele é caracterizado por são 2 disparos consecutivos que geram um empilhamento de volume e uma elevação de pressão nas vias aéreas. Tá? Então você percebe aqui que teve um disparo que gerou aqui um fluxo e depois o ventilador deu em sequência outro disparo aqui. Isso gerou aqui o empilhamento do volume. O volume era para ser dessa forma aqui, como você ajustou, e aqui nesse caso aqui empilhou o volume. Tá? Nesse caso aqui é variável o volume porque o paciente está ventilando a pressão, tá? Tanto é que a curva de... Não, desculpa. Aqui está ventilando a volume porque a curva de fluxo é reta e por isso gerou esse empilhamento de volume aqui, tá? A curva de pressão também aumenta muito. Então esse disparo ele é deletério porque esse empilhamento de pressão e esse empilhamento de volume eles não são benéficos para o paciente, tá? Não foi o que você ajustou. Quais são as causas mais frequentes do duplo disparo? Então tem 2 causas frequentes para o duplo disparo. Ou o paciente está com tempo inspiratório maior do que o tempo inspiratório do ventilador, ou seja, o paciente queria inspirar em mais tempo e o ventilador interrompeu a expiração, ele abriu a válvula expiratória. Isso aqui, então, pode ser uma ciclagem precoce, tá? O duplo disparo. Então, é só observar aqui, ó, o paciente começou a inspirar e aí o paciente continuou inspirando e o ventilador abriu a válvula expiratória. Só que a força que o paciente fez para continuar inspirando fez o ventilador abrir em sequência e não deu tempo de fazer uma expiração. Tá? E uma outra causa frequente do duplo disparo é o volume corrente baixo. Então, o paciente está querendo um volume maior e o ventilador estava dando um volume muito baixo. Tá? Isso principalmente em VCV, certo? O volume corrente muito baixo. Então, como é que eu corrijo o duplo disparo? Qual é a correção? Ou eu aumento o tempo inspiratório ou eu aumento a pressão das vias aéreas ou o volume. Tá? Eu tenho que dar mais suporte para o paciente, tenho que dar mais pressão ou mais fluxo ou mais tempo. Tá? Isso depende também da característica do gráfico. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando o paciente quer mais fluxo e o ventilador está dando pouco fluxo? Tá? Vocês lembram que eu falei lá na primeira aula que qual é o modo que ventila a fluxo fixo, uma curva de fluxo reta? É o modo VCV. Então, o modo VCV, pela característica dele de ter o fluxo fixo, quando o paciente quer mais fluxo, ele vai fazer uma sincronia. Tá? Ele vai fazer a sincronia.
e ele pode fazer essa sincronia de duplo disparo. Então, qual a primeira medida que a gente pode fazer é mudar o paciente do modo a volume para o modo a pressão, porque o modo a pressão ele libera o fluxo, tá? O fluxo fica liberado. E o paciente consegue alternar, ajustar o fluxo dependendo da força que ele está fazendo. Então, nesses modos, no modo PCV ou PSV, que são modos a pressão, o fluxo ele é livre, variável, de acordo com o esforço do paciente. Então, é menos frequente o paciente fazer uma sincronia dessa por baixo do fluxo no modo a pressão. Só que mesmo se for o modo a pressão, o paciente pode estar fazendo essa sincronia aqui por tempo inspiratório curto. Tá? Então, eu tenho que aumentar ou a pressão, de suporte, né? Então eu aumento diretamente a pressão aqui no modo PSV ou PCV, ou então eu tenho que aumentar o tempo inspiratório. Tá? Como é que eu aumento o tempo inspiratório do paciente? A pressão, eu ajusto diretamente o tempo inspiratório. Só que no modo PSV, caso tenha visto a primeira aula, vai lembrar de que o modo PSV, a porcentagem do pico de fluxo inspiratório é que dita o tempo inspiratório. Tá? Então, vou botar uma ilustração aqui para mostrar de novo isso, como é que funciona. Então, aqui o paciente está com a porcentagem do pico de fluxo inspiratório menor, ele tem um tempo inspiratório maior. Tá? Se eu quiser diminuir o tempo inspiratório, eu tenho que aumentar a porcentagem do pico de fluxo inspiratório no modo PSV. Caso eu queira diminuir o tempo, eu tenho que diminuir a porcentagem do tempo de fluxo inspiratório. Tá? Então, nesse caso, quando o paciente está fazendo duplo disparo, e eu quero aumentar o tempo inspiratório em PSV, o que é que eu faço? Diminuo a porcentagem do ciclo de fluxo inspiratório. E no modo PCV, eu posso tentar aumentar o fluxo ou aumentar o volume, tá? Se eu não quiser mudar para o modo PCV ou PSV. Só que, mais uma vez, eu acho que nesse modo aqui, PCV, como o fluxo fica fixo, talvez seja benéfico para o paciente que está acordando, está interagindo com a ventilação, já voltar aqui a ventilar a pressão. Tá? Mas é uma tentativa aqui também que pode ser feita. Uma outra sincronia de disparo é o autodisparo, tá? Ou autociclagem. O que está acontecendo aqui? Nesse caso, eu falei para vocês lá na primeira aula também, que nesse caso aqui, a transmissão da pressão ou do fluxo que o paciente vai fazer, ela vai gerar um disparo. Tá? Então, o paciente, quando ele quer respirar, ele vai puxar o ar do ventilador. Isso vai gerar uma pressão negativa, um fluxo negativo no ventilador, e isso vai gerar, o ventilador vai entender que o paciente quer uma incursão e vai dar um disparo. Tá? Só que quando o ventilador está com a sensibilidade muito excessiva, ele está muito sensível, outras variações de pressão e de fluxo, que são transmissões, eles podem gerar no ventilador essa interpretação de que o paciente quer respirar. Então, por exemplo, se o ventilador estiver muito sensível e tiver tendo batimentos cardíacos, como essa ilustração aqui, o ventilador vai ficar disparando toda hora aqui nessa ilustração da esquerda e vai ficar fazendo autociclagem. O ventilador está muito sensível. Aí, nesse caso aqui, o que a pessoa fez aqui? Reduziu a sensibilidade. Quando ela reduziu a sensibilidade, o ventilador fica menos sensível, o coração do paciente continua batendo aqui, está fazendo uma frequência muito alta aqui cardíaca, o ventilador até interpreta isso aqui, mas ele não dispara um ciclo inspiratório porque você diminuiu a sensibilidade. Tá? Então, batimentos cardíacos, soluços, movimentações podem gerar essa transmissão de pressão ou de fluxo e também vazamentos no sistema e condensados no sistema. Então, o que é um condensado no sistema? Secreção, água no sistema. Então, às vezes você vai ver lá aqui na traqueia ou no sistema lá que está transmitindo para o ventilador, do tubo para o ventilador, vai ter água naquele sistema. Tá? Então, aquele volume de água, quando ele é mobilizado, quando ele é movimentado, ele pode dar para o ventilador a interpretação de que está tendo ali uma transmissão de pressão ou de fluxo, e isso vai gerar um disparo no ventilador, que vai ser o autodisparo. Tá? Como que a gente identifica a sincronia do autodisparo? A frequência respiratória vai ser maior do que a frequência que você escolheu, que você ajustou, só que sem esforço do paciente. Um outro recado aqui é, para você ver a sincronia, você precisa descobrir o paciente. Tem que tirar o lençol do paciente a coberto e olhar tanto para o ventilador quanto para o tórax do paciente. Tá? E às vezes vai ser importante você ver se naquele modo ali o paciente está fazendo esforço ou não está fazendo esforço, porque isso muda a sua interpretação dos gráficos. Tá? Então, nesse caso aqui, o paciente não está fazendo nenhuma força, ele não está fazendo força nenhuma para respirar, e o ventilador está dando uma frequência muito maior do que a que você ajustou. E você também observa isso pelo gráfico. Tá? Então, mais uma vez aqui, o autodisparo, ele
Aqui são só uma ilustração para mostrar aqui os batimentos cardíacos do ventilador. Então, a oscilação se dá pelos batimentos cardíacos, por exemplo, e o ajuste de sensibilidade é que vai fazer o ventilador não entender que aquilo ali é o paciente querendo respirar. Tá? É só uma oscilação, não significa uma incursão. Então, como é que a gente vai corrigir o autodisparo? Primeiro, tem que aspirar a secreção, tem que tirar a água do circuito, tem que ver se não tem nenhum vazamento no sistema, e você vai reduzir a sensibilidade do ventilador. Tá? Então, você vai tornar o ventilador menos sensível. E uma outra coisa que pode se fazer, aí que chega a importância aqui da gente entender esse modo de disparo a fluxo ou a pressão, é o seguinte: você pode escolher que o ventilador dispare ou a fluxo ou a pressão, ou seja, que ele interprete o que o paciente puxa quando o paciente quer respirar, que ele use ou a diferença de fluxo ou a diferença de pressão para dar o disparo. Se você escolher a fluxo, fica mais sensível. O ventilador, a disparo a fluxo ele é mais sensível. Tá? O disparo a pressão ele é menos sensível. Então, uma coisa que você pode fazer aqui é mudar o disparo a fluxo para o disparo a pressão. Isso vai tornar o ventilador aqui menos sensível e pode ajudar a tirar essa sincronia. E outra coisa que pode ser feita é reduzir a sensibilidade do ventilador. Para explicar o próximo aqui, eu vou ter que explicar um outro conceito que é o de auto-PIP. Auto-PIP é quando a curva de fluxo ela não retorna para a linha de base. Então, observe essa primeira curva de fluxo aqui, que eu estou com o mouse apontando, o fluxo inspiratório, então o fluxo acima da linha de base, o fluxo está indo do ventilador para o paciente, e aqui o fluxo abaixo da linha de base, o fluxo está indo, o ar está indo do paciente para o ventilador, está voltando para o ventilador. O correto é o fluxo voltar aqui para a linha de base, e isso não significa auto-PIP, tá? Mas quando nessa outra ilustração aqui, ó, quando você não dá tanto tempo expiratório, você não dá tempo para o paciente respirar totalmente, a próxima incursão chega antes do fluxo zerar na linha de base aqui, tá? E o nome disso aqui é auto-PIP. Certo? Isso aqui é só um parêntese para explicar a próxima sincronia. Essa próxima sincronia aqui também é uma sincronia de disparo, que é o disparo ineficaz. Ela é o oposto do raciocínio do autodisparo. O autodisparo o ventilador estava muito sensível, ele estava disparando por qualquer oscilação de pressão ou de fluxo que o sistema estava fazendo. Tá? Aqui é o contrário, aqui o paciente está negativando a pressão para tentar respirar, o paciente está puxando o ar para tentar que o ventilador dê o suporte para ele, e o ventilador não está dando suporte, o ventilador não está entendendo isso, tá? Porque o ventilador está pouco sensível, você ajustou a sensibilidade e botou a sensibilidade muito baixa, tá? Então, observa aqui a ilustração, isso aqui é uma oscilação de fluxo e uma oscilação de pressão e o ventilador não repercutiu com uma incursão. O ventilador não deu uma incursão aqui a partir dessa oscilação de pressão e de fluxo. Então, isso aqui é um disparo ineficaz. Tá? O disparo ineficaz ele é deletério para o paciente, porque o paciente está fazendo força para respirar, não consegue. Isso também gera piores desfechos. Tá? Então, nesse caso, o estímulo do paciente ele é incapaz de disparar o ventilador, resultando em uma pequena oscilação aí de fluxo positivo, um mínimo volume corrente, que você pode ver aqui, e isso não gera um disparo. Então, o ajuste inadequado é a sensibilidade do ventilador, que está muito baixa, ou então são fatores do paciente, tá? Também como fraqueza e depressão do comando neural. Se o paciente tiver com a neuropatia, ele tiver a neuropatia doente crítico, ele tiver muito fraco ainda, o distúrbio de eletrolítico também, um paciente que não está conseguindo fazer muita força ainda, a gente pode levar essa sincronia também, tá? E uma outra causa dessa sincronia é o auto-PIP. Eu mostrei para vocês aqui o que significa o auto-PIP, que é essa sobra aqui da curva de fluxo ainda ser negativa para a linha de base. Deixa eu botar uma outra ilustração aqui para explicar como é que o auto-PIP faz isso. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vocês olham nessa ilustração aqui, o seguinte, o paciente aqui nesse modo não está fazendo auto-PIP, tá? Mas essa ilustração a gente entende por que o auto-PIP predispõe ao disparo ineficaz. Nesse caso aqui, o paciente tentou inspirar de novo antes da hora. Ele tentou inspirar ainda quando a curva de fluxo ainda estava voltando para a linha de base. Tá? Nesse caso, ainda tinha uma PIP, além da PIP, que era uma PIP que ainda estava, não é auto-PIP, mas o paciente tinha que vencer essa pressão e ainda vencer a resistência do ventilador. Tá? Isso, se o paciente estiver fazendo auto-PIP, isso também provoca disparo ineficaz. Tá? Então, como é que eu corrijo, nesse caso, o disparo ineficaz? Eu tenho que corrigir auto-PIP, se houver. Tá? Como é que eu corrijo auto-PIP?
eu tenho que reduzir a resistência das vias aéreas, eu tenho que corrigir o fator obstrutivo. O que acontece muitas vezes é que o paciente está fazendo auto-PIP porque ele está com a resistência aumentada nas vias aéreas. Tá? Resistência aumentada nas vias aéreas porque a curva de fluxo demora para voltar para a linha de base, às vezes isso aqui significa broncoespasmo ou secreção. Quando o paciente está fazendo broncoespasmo, a curva de fluxo volta muito devagar para a linha de base. Às vezes você nebuliza o paciente, a curva de fluxo começa a negativar mais rápido. Isso corrige o auto-PIP. Tá? Então, como eu corrijo o disparo ineficaz? Corrigindo o auto-PIP, se houver, corrigindo o fator obstrutivo, né, tirando a resistência, por exemplo, dando nebulização, aspirando o paciente. Eu posso também reduzir o tempo inspiratório para dar mais tempo expiratório, porque se eu der mais tempo expiratório, eu vou corrigir também a auto-PIP. E eu posso aumentar a sensibilidade do ventilador. Eu posso tornar ele mais sensível, aumentando diretamente o ajuste de sensibilidade, ou mudando aqui o modo de disparo de pressão para fluxo, porque o modo de disparo a fluxo, como eu falei, ele é mais sensível. O modo de disparo a pressão ele é menos sensível. Agora a gente vai aqui para as assincronias de fluxo. Tá? Então, as assincronias de fluxo, ou vai ter um fluxo insuficiente, ou vai ter um fluxo excessivo. Ou você está dando fluxo de menos, ou está dando fluxo de mais. Tá? Como é que eu percebo que eu estou dando fluxo insuficiente? Fluxo insuficiente, eu vou perceber no gráfico. Eu vou perceber no gráfico, no paciente primeiro, eu vou perceber um esforço na musculatura respiratória. Tá? Então, o paciente vai começar a usar a musculatura acessória para respirar. Eu vou perceber isso no esforço dele. E eu vou perceber que acontece essa negativação aqui da curva de pressão. A curva de pressão ela tende a voltar para a linha de base aqui, porque o paciente está negativando a pressão. O ventilador deu uma pressão para ele respirar e ele está puxando mais ar. Então, ele está negativando a pressão no sistema. Ele faz essa baixa aqui, esse vale aqui na curva de pressão. A gente costuma usar uma analogia para isso aqui, que é como se o paciente estivesse com fome de fluxo. Quando ele está com fome de fluxo, ele dá uma colherada aí na curva de pressão. Tá? Então, quando ele dá essa colherada, é porque ele está com fome de fluxo. Certo? Então, o fluxo oferecido ele é inferior à demanda do paciente, e isso acontece fixamente, ou acontece tipicamente quando o fluxo é fixo. Qual é o modo que o fluxo é fixo? É o modo VCV, o modo A volume. Tá? Eu mostrei essa sincronia para vocês lá quando eu falei de modo VCV. Ele pode ocorrer também nos modos a pressão, se a pressão estiver insuficiente. Se você dá uma pressão insuficiente também no modo PCV ou PSV, você vai também causar fluxo inspiratório insuficiente, tá? Que é a sincronia de fluxo. Como que eu corrijo? Eu tenho que corrigir as causas de aumento de demanda ventilatória, então corrigir febre, dor, ansiedade, corrigir a acidose, e eu também vou mudar o modo de volume para o modo a pressão, porque o modo de pressão, o fluxo é livre, tá? Eu vou dar um fluxo livre e variável. Então, geralmente, quando eu mudo para um fluxo livre, eu corrijo essa sincronia. Isso é uma típica sincronia do paciente que começou a acordar. Tá? Além disso, no modo a pressão, eu posso aumentar a pressão de suporte, eu posso dar mais pressão, isso vai ocasionar também um aumento de fluxo. Tá? E no modo VCV, se eu quiser insistir em ventilar o paciente a volume, se eu não quiser mudar de volume para pressão, eu posso dar mais fluxo respiratório mesmo, dar mais volume. Tá? Bom, aqui uma ilustração para vocês verem como é que é a sincronia de fluxo insuficiente. O paciente, primeiro, ele estava ventilado aqui é a curva de fluxo, tá? Essa primeira curva aqui é a curva de fluxo. Fluxo fixo, o paciente estava ventilando aqui a volume, tá? A VCV. A pressão era variável. Nesse caso, o paciente começou a fazer aqui, nessa segunda incursão, um fluxo insuficiente. Ele estava colherando aqui, dando uma colherada na curva de pressão, tá? Isso significa que o fluxo era insuficiente. O que a pessoa fez aqui? Mudou o modo, tá? Ela mudou o modo de VCV para PCV. O modo PCV, a curva de pressão passou a ficar reta, fixa, e o fluxo ficou livre. Quando o fluxo ficou livre, o paciente depois ele fez um volume alto aqui para compensar, ele estava pedindo mais fluxo, depois ele acomodou aqui e ficou com fluxo normal. Tá? Depois disso, ele passou a fazer uma outra sincronia que eu vou mostrar adiante, que é essa espícula aqui na curva de pressão, que é o overshoot de saída. Tá? Já vou mostrar essa ilustração mais para frente. Bom, a outra sincronia de fluxo é o fluxo inspiratório excessivo. Ou seja, eu mostrei agora o fluxo suficiente e agora eu vou mostrar o fluxo excessivo. O fluxo excessivo é quando
No modo VCV, a pressão de pico ela vai ser atingida precocemente. Tá? Quando a pressão de pico é atingida precocemente no VCV, ou quando no modo PCV, ou no modo PSV, a gente vê essa espícula aqui na entrada do paciente, tá? É o que a gente chama aqui de overshoot de entrada, essa espícula aqui na entrada na curva de fluxo na curva de pressão, quer dizer que o fluxo inspiratório está fazendo um pico muito rápido. Tá? Essa espícula aqui quer dizer isso. Então, nesse caso, a gente tem que reduzir a velocidade com que o fluxo entra na via aérea do paciente. No modo VCV, a gente reduz o fluxo diretamente, e no modo PCV, ou muda a rampa também, tá? E no modo PCV ou PSV, a gente vai reduzir o rise time, que é o tempo de rampa, o tempo de subida. Tá? O rise time é a pressão com que a pressão limite, a velocidade com que a pressão limite é alcançada, ou o tempo de subida, o tempo de ascensão. Isso é ajustável diretamente no ventilador, reduzindo lá no ajuste o rise time. E aí você tira aí o overshoot de entrada, que é essa assincronia aqui, tá? Então chama-se overshoot de entrada ou fluxo excessivo. O que é que eu tenho que fazer aqui? Reduzir um pouco o fluxo, ou reduzir, se estiver em VCV, ou eu tenho que reduzir aqui o rise time, o tempo de rampa, se eu estiver no modo a pressão, tá? Tanto no PSV quanto no PCV. Mais uma vez aqui uma ilustração com o overshoot de saída, tá? E eu tenho que ajustar aí o rise time. O rise time é o ajuste que eu vou fazer nesse caso aí, tá? Bom, agora a gente vai para as assincronias de ciclagem. Quais são os dois tipos de assincronia de ciclagem? Ou o paciente está ciclando antes da hora, ou depois do tempo. Tá? O paciente está com tempo neural menor ou maior do que o tempo que o ventilador, que você ajustou no ventilador. Não adianta você dar um tempo lá do ventilador se o paciente tem um tempo neural menor. Ele quer inspirar em menos tempo, ou ele quer inspirar em mais tempo. Tá? E isso vai gerar aí ciclagem precoce ou ciclagem tardia. Então, ciclagem precoce. No caso, na ciclagem precoce, o tempo inspiratório oferecido pelo ventilador ele é menor do que o tempo que o paciente quer. Então, o paciente quer mais tempo para inspirar e você está dando pouco tempo. Como é que a gente percebe isso? Na curva de fluxo, a porção expiratória da curva de fluxo, que é a porção que está abaixo da linha de base, ela tenta voltar à linha de base, ou seja, o paciente continua forçando a inspiração. Tá? Então, observa aqui, ó, nessa seta, teve o fluxo para dentro do paciente, aí o fluxo começou a reduzir, você ajustou aqui esse tempo inspiratório, e aí depois, quando o ventilador abriu a válvula expiratória que começou a expirar, o paciente continuou inspirando, ele continuou fazendo força para inspirar. Então, tem essa tendência aqui da curva de voltar para a linha de base. Tá? O que é que a pessoa que está ventilando fez aqui? Ela ajustou e deu mais tempo inspiratório. Quando ela deu mais tempo inspiratório aqui nessa terceira incursão, ela corrigiu aqui parcialmente ciclagem precoce. Tá? Vamos falar aqui. Então, como é que a gente corrige, né? Só mais uma vez aqui, uma outra ilustração para mostrar como é a ciclagem precoce. Então, aqui ele fez o gráfico parecido com o que eu mostrei agora anteriormente. Tá? Olha essa seta aqui, a amarela, ela está indicando o tempo neural do paciente. Esse é o tempo inspiratório neural do paciente, que é maior, só que o ventilador está dando, você ajustou o ventilador com o tempo inspiratório ventilatório aqui do ventilador menor. Então, o paciente quer que você aumente essa seta aqui e coloque um tempo inspiratório parecido com o tempo neural. Essa sincronia aqui foi que eu mostrei mais para trás, que é o duplo disparo, tá? Mostrando aqui que se você colocar um tempo inspiratório menor do que o paciente quer, ele pode fazer tanto a sincronia típica aqui de ciclagem precoce, quanto pode fazer também duplo disparo. Como que a gente corrige isso? Né? Se o paciente estiver em PCV, a gente tem que aumentar o tempo inspiratório, você aumenta isso diretamente no ventilador, ou então você dá mais pressão também. Você pode aumentar a pressão, dar um pouco mais de pressão acima da PIP, porque isso também vai aumentar o tempo inspiratório, tá? Se você ajustar. Um parêntese para comentar isso, a sincronia, para você tirar a sincronia, você precisa tentar, tá? Isso é, às vezes, ajuste, tentativa e erro. Não adianta você tentar só uma coisa que às vezes não vai dar certo. Então, nesse caso, por exemplo, você poderia tentar aumentar o tempo ou poderia tentar aumentar a pressão, tá? Você ajusta e observa o que aconteceu. No modo PSV, a mesma coisa que você está fazendo no PCV. Você também vai aumentar o tempo inspiratório ou vai aumentar a pressão de suporte, tá? Mas como que eu aumento o tempo inspiratório aqui no PSV? Que a gente lembra aqui é reduzindo a porcentagem da ciclagem, tá? Então, colocando aqui aquela ilustração de novo, eu tirei aqui do slide. Mas como que a gente aumenta o tempo inspiratório no PSV? Fazendo aquela redução da porcentagem da ciclagem, tá?
Eu acho que está mais para frente. Não, a gente tirou aqui do slide. Deixa eu procurar aqui essa imagem. Então, aqui no PSV, se o paciente estava fazendo uma curva parecida com essa terceira aqui, tá? Que era tempo inspiratório curto. A gente queria era a ciclagem precoce. Então, como é que eu faço o paciente aumentar o tempo inspiratório? Eu tenho que reduzir essa porcentagem, tá? Que é a porcentagem do pico de fluxo inspiratório, tá? Então, eu reduzo de 50 para 25 para 10 e observo o ajuste. Tá? É assim que eu mudo o tempo inspiratório no PSV. Então, voltando aqui, no PSV eu reduzo a porcentagem da ciclagem. E no modo VCV, o que é que eu tenho que fazer no modo VCV? Eu dou menos fluxo inspiratório. Não, esse que está errado no slide, tá? A gente não dá menos fluxo inspiratório, a gente aumenta diretamente o volume e isso vai aumentar o tempo inspiratório, tá? Então, nesse caso aqui, a gente dá mais volume para o paciente em VCV e isso vai aumentar o tempo inspiratório. E a outra sincronia de ciclagem é a ciclagem tardia. Então, o paciente aqui quer já ciclar, ele quer inspirar, ele quer parar a inspiração antes do tempo e o ventilador ainda dá mais tempo inspiratório. O ventilador demora de abrir a válvula expiratória e fica mais tempo inspirando. Nesse caso aqui, a morfologia típica é essa espícula aqui no final da curva de pressão. Tá? O que significa essa espícula aqui? Ó? O ventilador deu a pressão para o paciente inspirar, e no final da inspiração ele já quer expirar, então ele sopra no ventilador, ele começa a fazer força para o ar voltar para o ventilador. O que é que isso faz? Isso aumenta a pressão na via aérea. Tá? Quando isso aumenta a pressão na via aérea, dá essa morfologia aqui típica, que é o overshoot de saída, tá? Que é essa espícula aqui no final da inspiração. Essa espícula aqui significa o overshoot de saída, significa ciclagem tardia. Então, nesse caso, a gente tem que reduzir o tempo inspiratório do paciente. Nesse caso aqui, no modo a pressão, a gente está fazendo um ajuste com o tempo inspiratório prolongado, ou o paciente quer começar a expirar antes da hora porque ele também está com alta resistência das vias aéreas, ele está com broncoespasmo e por isso ele quer um tempo expiratório mais prolongado. Né? O que é que a gente vai fazer para tirar a ciclagem tardia? No modo a pressão, a gente vai reduzir o tempo inspiratório, no PCV eu reduzo diretamente no ajuste lá, tempo inspiratório, e no modo PSV, novamente aqui, eu aumento a porcentagem da ciclagem. Isso aqui vai reduzir o tempo inspiratório. Tá? Ou então eu dou menos pressão. Às vezes o paciente tem uma pressão menor também. Tá? Eu posso tentar os dois ajustes. No modo VCV, o que eu tenho que fazer aqui no modo VCV? Reduzir também o volume. Tá? Se eu reduzir o volume, eu vou reduzir também o tempo inspiratório. Tá? Só um comentário para não confundir. Overshoot de saída é essa espícula no final aqui. O overshoot de saída ele é uma sincronia de ciclagem, tá? É ciclagem tardia. O overshoot de entrada é aquela ciclagem de fluxo excessivo, tá? Que é aquela espícula no início da inspiração. Então tem o overshoot de entrada que é uma sincronia de fluxo excessivo e tem o overshoot de saída que é uma sincronia de ciclagem, que é ciclagem tardia, tá? Eu vou indicar para vocês aqui agora no final esse artigo aqui que é um artigo do Jornal Brasileiro de Pneumologia, que é um artigo chamado Assincronia Paciente-Ventilador. E eu vou deixar aqui na tela uma tabela que eu recortei aqui desse artigo, que dá todos os tipos de assincronia. Ele dá o fator determinante e a característica, e ele dá a estratégia que você pode fazer para corrigir. Tá? Então, isso aqui já resume todo o conteúdo da aula. Se você tiver uma foto desse slide aqui, você consegue, quando você tiver no seu plantão, abrir, se você precisar, consultar o artigo ou essa tabela, e você vai ter ali um recurso para te ajudar a lembrar como é que corrige essas assincronias. Tá? Então, a gente vai encerrar aqui essa segunda aula, que é a aula de assincronias. As próximas vão ser a aula de ventilação na SARA e de desmame ventilatório e extubação. Tá? Então, a gente agradece aí a presença de vocês e vou parar a gravação.